Olá pessoal, dessa vez a gente vai apenas fazer um bate-papo aqui sobre os top 3 filmes elogiados, né, pela crítica, que todos nós odiamos, né? Espero que no final a gente não acabe se odiando também. O Pedro de Lara aqui, todo mundo adora odiar. Então vem com a gente, pessoal. Eu vou logo dizer um aqui que eu não gostei, eu não gosto, né? Assisti, mas eu acho que vocês também não gostaram. Star Wars, Qual? a segunda trilogia, que é a primeira, no caso. Os três, né? 1, 2 e 3. Sucesso. É sucesso. Claro que a crítica não é tudo isso, né, em relação... Eu não achei, principalmente, os efeitos especiais do filme, que muito efeito gráfico e pouca interpretação. Pouca humanização no filme. Muito lari-lari, como a gente diz aqui no Pará. Muito lari-lari. E a trilogia toda, pra mim, foi comprometida por causa disso. Muito embora tenha algumas coisas importantes na trilogia, que é a origem do Darth Vader. Mas, fora essa essência, pra mim, a trilogia se perde nos efeitos especiais. Eu concordo plenamente. Assim, embora Star Wars tenha a gama de... a legião de fãs que tem, eu acho que assim, tem mais ou menos a mesma percepção, né? Não são muito atraídos pela essa trilogia. A primeira trilogia não é unanimidade, não. Não é unanimidade. E assim, ali naquela trilogia, pra mim, só se salva a Natalie Portman. Então, assim, a gama de fãs, eles não gostam da primeira parte da trilogia, que na realidade era a segunda, e não se sabe nem que ordem deve indicar para os novos fãs para assistirem, né? Pô, acho que aqui é unanimidade. Eu acho que consenso. É um consenso. Bem, o meu caso é uma série nessa primeira rodada. É uma série consagrada, uma série nacional, que eu particularmente não gosto. Ela uma sitcom nacional chamada Sai de Baixo. Ela é uma série brasileira, ela durou 8 temporadas, né, de 96 a 2002, e embora tenha grandes artistas, Falabella, Tom Cavalcante, Aracy Balabaian, Marisa Hort, Cláudia Gimenez, atores maravilhosos, fantásticos, incríveis. Mas assim, a comédia, ela é muito ofensiva. Você coloca um grupo de pessoas para se ofenderem o tempo todo. Eu chamo de humor gástrico. Por que humor gástrico? Porque em vez de você usar um humor cerebral, você tenta atingir algo escatológico. Você ofende a pessoa, você ofende a classe social dela, ofende a forma física e a aparência da pessoa. Então tratam isso como humor, e eu acho isso terrível numa série, nessa série, e pra mim não tinha graça alguma, né? E ela fez um sucesso tremendo. E tanto isso que a Cláudia Gimenez, ela só durou uma temporada, porque ela ficou extremamente incomodada com as piadas sobre o peso dela. E ela pediu pra sair. Foi por isso que ela saiu? Foi por isso que ela saiu. Um dos motivos. Virou filme, não? Virou filme. Teve filme, Sai de Baixo, sim. Nunca vi, e ainda bem que não vi. Não faz diferença alguma. Não, e é o tipo de coisa que eu acho que também só funciona num determinado momento também da época, né? Porque esse tipo de humor muito ácido, né, que as pessoas se xingam demais e tudo, eu acho que hoje, na era do politicamente correto, acho que também... Mas eu não gosto desse termo politicamente correto, que é como se você fosse dar uma autorização para as pessoas serem ofendidas para se tornarem engraçadas, sabe? Tem pessoas que ficam tristes com isso, né? Então, eu não sei se é a defesa do politicamente correto, eu não gosto desse termo, mas eu acho que se há uma pessoa que se sente ofendida, humilhada, eu acho que você tem que ter muito cuidado com o que você fala, o que diz, a graça que você faz em cima dessa pessoa, né? Quando o humor, por exemplo, estilo Monty Python, South Park, que eles tiram a comédia, ela não é uma comédia, vamos dizer assim, uma comédia direcionada a um determinado público. Eles fazem piada com todo mundo. Bom, pessoal, chegou a minha vez, né? Então, o filme que eu vou eleger, colocar aqui na roda, vai ser um filme que eu acho que talvez não dê muita treta, que é Mad Max, cara. Estrada para a Fúria. Antes de vocês me baterem, vou dar os meus motivos, tá?
Bom, Mad Max, pra mim, apesar de ter cenas de ação que realmente são fora da curva, é um filme premiado, né? Tim Miller, George Miller. George Miller, George Miller. diretor e tudo. Teve 10 indicações ao Oscar. Mama Furiosa roubou o filme, né, pra ela. E esse, pra mim, é um dos motivos de eu ter botado o filme na roda. O que me incomoda no filme é que eu saí da sala de cinema, eu me recordo até hoje, que eu saí da sala de cinema impactado pelas cenas grandiosas, realmente, mas tinha alguma coisa no filme que tinha me desagradado que nem eu sabia o que era ainda. Até que todo mundo conversando, falando da Mama Furiosa pra cá, Mama Furiosa pra lá, a máscara do vilão que era muito bacana, as referências à franquia, né, ao design, tudo dos carros, de tudo, né, daquela coisa que é meio steampunk, não é, né, um faroeste com steampunk, um negócio bem pós-apocalíptico. E eu não vi ninguém falar do Max, sabe, era uma ausência que as pessoas, era tão absoluta que ninguém sentia falta. Até o momento que alguém falou assim, poxa, mas o Max poderia ter falado um pouquinho mais. Eu falei, cara, tá aí, por isso que eu não gostei. Né? Brincadeiras à parte, né? Filme do Mad Max sem Max, pra mim é golpe. Então, poderia ter sido mais honesto, se chamasse, né, de Mama Furiosa Estrada para a Fúria, né? Mama Furiosa Estrada para a Mama. O Max estava lá, não estava? O Max estava lá. E o Tom Hardy fez um trabalho muito bom muito bom o trabalho dele. Muito bom. E ele é um bom ator. Cinema mudo. E o lance dos efeitos especiais que foram efeitos práticos. Foram efeitos práticos. Que foi cenas fantásticas. O guitarrista lá que toca que fogo, a cena, aquela cena é marcante, né? Aquilo ali visualmente é um deleite. Agora, meu amigo, eu brinco, é que nem fazer o último Karate Kid que não tem karatê, cara. É lá na China. Levou quantos Oscars? Ganhou 6 Oscars. Ganhou 6, né? 6 Oscars. Foi indicado 10 e ganhou 6. Foi indicado 10, ganhou 6 Oscars e foi um dos maiores premiados em 2016, né? Empatou com o regresso do Nick Arron. Cara, eu lembro que muita gente pediu por uma continuação e eu me recordo. E hoje eu sou um deles. E eu era o único que falava, não, cara, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso, cara. O Charlize Theron e o Tom Hardy fizeram uma química sensacional nesse filme. Tu sabe que eles tretaram feio no filme, né? Eu não sabia dessa. Tretaram mesmo. Eu não sei se, talvez pelo fato dele começar a perceber que ela estava ganhando cada vez mais espaço. E parece que, se eu não me engano, teve uma briga feia entre eles por conta disso. O que eu cheguei a ler na época foi ele já dizendo, mais ou menos ao contrário, né? Que ele dizia que ele não se... Claro, né? Ele tá fazendo o papel dele também, né? Ele dizia que ele não se importava com isso, que realmente houve esse destaque em relação a Charlize Theron, mas aí fazia parte do filme, do enredo, e aquela era a história, e ele era ele era o protagonista ao lado da Charlize Theron, né? E que história, né? Eles saem do ponto A pro ponto B, e do ponto B, eles voltam pro ponto A. Terminou o filme. Mas tu tem que ver o primeiro Mad Max também, né? Que não tem história, praticamente. Mas só andando na estrada ali. Com o Mel Gibson, né? E o 2 também não fica muito atrás, né? Que é um negócio cara, mas sem sentido, né? Mas o Mad Max, eu me recordo que o primeiro foi um impacto devido a ele te mostrar aquela coisa pós-apocalíptica. Não, mas o primeiro não tinha. Não, o primeiro ainda não era. Ainda não era. O primeiro não era. Ainda não era. É verdade, Era pré, né? Era pré. Era só uma briga de gangue, né? De gangue, te matam, dando spoiler, mas é um filme de 77, 78. E não foi gravado nos Estados Unidos, parece que foi na Austrália. Foi na Austrália. Isso. Foi um dos primeiros filmes do Mel Gibson. Mas aqui tem o Mel Gibson, né, cara? Minha vez, né? É a sua vez. Cara, Senhor dos Anéis. Pelo amor de Deus. Faça isso, meu Deus. Senhor dos Anéis e Cidade do Anel. Porque o 2 é bom, né? Filme. É só o primeiro. Os dois e o Retorno do Rei. Eu já vou. A minha outra rodada é o 2 e a outra rodada é o 3. Você tá brincando? Fale isso. Cara, isso aí é uma heresia no mundo nerd que é condenável pro resto da vida. Filmes, parece que teve 30 indicações e ganharam 17. Das indicações das 30. Então, parece que esse filme eles deixaram para consagrar, eles deixaram para consagrar o filme no último filme, né? O Retorno do Rei, que ele ganhou o melhor filme, melhor diretor. É o que faz mais sentido, né? Porque afinal de contas, apesar dos 3 filmes terem cada um, né, a sua história, eles são
parte de algo maior, que é uma história que é realmente dividida em 3 partes. E tudo é um É livro só. um livro só. É um Foi Só que ele foi. gravado ao mesmo tempo, né? Tal. Ele não teve. Vamos parar um ano aqui, foram, parece que é 2002, 2000, Meu 2001. amigo, ele foi 2002, 2003. Ele foi um dos filmes que... Foram 8 anos de produção. Que criou, ele que, acho que vamos dizer assim, chancelou a franquia de 3 filmes, né? Porque ninguém tinha topado fazer 3 Estabeleceu, filmes. né? Estabeleceu. É, Nenhum estúdio tinha coragem de bancar 3 filmes sem botar o primeiro no ringue para saber se ele se garantia sozinho. O primeiro que ninguém achava que era possível fazer, né? O Senhor dos Anéis. E segundo que conseguiram dar para um diretor que realmente estava estreando uma verba considerável e um prazo considerável para ele fazer os 3 filmes de uma lambada só. Então, eu acredito que O Senhor dos Anéis ele foi a primeira trilogia de filmes que foi feita dessa forma. Os 3 filmes realmente um atrás do outro. Cara, é muito chato. Já leste o livro? Já leste o livro? Não leste o livro. Porque senão acho que seria mais chato ainda. Eu tenho o livro, se você quiser eu empresto para você mudar essa opinião, porque quando você lê o livro, Cara, isso que eu tô falando. é terrível. Quando você lê o livro, você lê o livro, Intermináveis. não é. O cara em cima de uma árvore, conversando com outro. Mas o filme isso- todo, cara. Mas isso aí já não é do primeiro, é do segundo filme. É do segundo pro terceiro. Eu tô é. pegalizando. É do segundo. O primeiro filme, todos os filmes são maravilhosos. Eles são verdadeiras obras-primas, mano, são artes. É um mundo. Tolkien, você está vendo o mundo. Quando você pega o livro e você assiste ao filme, você vê que o Peter Jackson conseguiu transportar aquele mundo mágico para o cinema. Bebi pra engolir essa aqui. É um filme maravilhoso. Eu vou emprestar o livro para você. Eu tenho certeza, quando você lê o livro... Daqui a 5 anos você nos devolve. Não, pode... Eu não tenho mais apego a livro, né? Porque agora eu leio livros digitais, né? Eu comprei... eu não tenho mais apego a livro. Eu te dou meu livro, mas desde que tu mude de opinião. Porque isso é um pecado É grandioso. uma das grandes adaptações. Né? Eu acho que é uma das... Se não for a melhor, com certeza tem top 10 das melhores adaptações em livros de todos os tempos. Elenco Acho fantástico. maravilhoso, né? Aquilo eternizado. O meu filme é um filme de 1997, se não estou enganado, e ele se chama Titanic. Titanic. É um filme que Que igualou o Ben-Hur, né? 11 Oscars. que é um filme que ganhou... Foi o primeiro filme a chegar a $1 bilhão, né? Ele ficou durante 12 anos como a maior arrecadação de todos os tempos, chegou a $2 bilhões, e teve 14 indicações e 11 Oscars. Vai começar a falar mal do filme, que momento? Exatamente, não, eu tô só fazendo... eu tô fazendo aqui, explicando. Tá dizendo, né? Não, eu só tô mostrando. Ele tem tudo isso, mas ele não é tudo isso. É um filme que você vê, ele tecnicamente ele é perfeito, né? O James Cameron, que é pior que o segundo filme, o meu terceiro filme da lista, é do James Cameron também. Vai. E James Cameron é um diretor maravilhoso, mas assim, a história, ela poderia ser resumida em 45 minutos finais do filme, que é a única coisa que presta do filme. É quando você vê toda a embarcação, você vê todos os detalhes da embarcação bonitinho e começa a afundar. É isso que você quer assistir. E a história de romance entre a Rose e o Jack, Check. ela resume naqueles 45 minutos. Não precisou de quase 3 horas de filme para você entender que os dois se amavam. Então é uma história muito enjoada. O filme leva muito tempo. Eu já estava com... já querendo me afundar junto com o navio, porque não aguentava mais assistir aquele filme. Mas esse que é meu filme, que é um dos filmes que muita gente gosta. E Cara, eu gosto, mas assim, eu gosto. Mas não é. Não, eu entendo. Mas o público curte pra caramba. Demais, demais. Eu entendo ele botar aqui a história central, vamos dizer assim, ela é rasa. E realmente ela é rasa. É uma história realmente de briga de classes, né? Budilata, exatamente. Basicamente é isso. Né? A menina de uma casta superior se apaixona por um pé rapado, né? Na casta inferior. As técnicas que ele utilizou das maquetes, ele usou acho que 3 maquetes do Titanic em escala quase real, vamos dizer assim, se aproximando o máximo da realidade para tentar fazer, para tentar chegar à perfeição de fazer o espectador estar dentro do Titanic. Então, por exemplo, ele chegou a um apuro técnico, por exemplo, nas cenas em que aparece o navio tombando, louças caindo no chão, móveis
Meu amigo, aquilo ali é um trabalho de cenografia perfeito. Eles fizeram réplicas. Tanto das louças, de tudo. Tudo pra gravar a xícara perfeita caindo no chão, cara. Tem noção do cara fazer uma perfeição num negócio desse pra copiar? A gente vê muito isso em museu também. Depois chegar um cara muito museu. Falar, né? Pô, presta, entendeu? Filme, né? E outra coisa, em parte desse bilhão, você sabe que invariavelmente o DiCaprio era o galã da época. Era o arrebatador de multidões, né? As meninas já era. Ele era o grande nome, né? No filme ele era o grande nome. Kate Blanchett, a menina, como é o par romântico dele? Kate Winslet. Isso. Ela não era. Não, ela não era tão conhecida. Ela não era tão conhecida. O grande nome do filme era ele, cara. Ela explodiu a partir daí. Ele que era o carro-chefe. E meu amigo, o apuro técnico. O primeiro que o Cameron, para fazer as tomadas submarinas, ele teve que criar câmeras que aguentassem a pressão das tantas mil léguas abaixo lá que ele teve que descer. Então ele sempre teve à frente do tempo dele nesse quesito. Mais uma vez, então, falamos sobre técnica do filme. Né? Não falamos sobre a estrutura, o filme em si. Agora, só falando curiosidade, esse detalhe era tão grande do James Cameron que o Tyson DeGrasse, né? Vocês conhecem, né? O astrônomo americano lá? Ele disse... Polêmico também. Ele verificou as posições das estrelas no céu. E ele falou... Aí o James Cameron... Não, ele disse que estava errado. Aí o James Cameron, no DVD, corrigiu a posição das estrelas. Meu amigo, sem sombra de dúvida aqui, eu vou falar um negócio que é Thor Ragnarok. Meu amigo, filme elogiado pela crítica, sucesso de bilheteria... O Taika Waititi aí, deitando louco, né? Deitou em cima dos louros da vitória, quando todo mundo gostou do filme. Eu, quando fui assistir também, eu achei graça, achei o filme engraçadinho, afinal de contas, basicamente era tudo pastelão, né? Então como é que você não... Eu me senti vendo um filme dos Trapalhões, então eu ri, me lembrei do Didi, Mussum, Zacarias e achei graça. Mas sabe quando tu termina o filme e tu fala assim, cara, eu não devia ter rido disso, cara. Eu tô rindo, mas... Não devia, porque basicamente, para quem não conhece o que é que foi utilizado de material, de inspiração dos quadrinhos para fazer o filme, cara, ele pegou duas histórias, que só elas duas já dariam 2 filmaços, que é o Hulk, Planeta Hulk, que uma história maravilhosa que nosso amigo não gosta. E o Thor Ragnarok, o próprio nome já está dizendo. Sendo que nessas duas, nenhuma delas é engraçada, cara. Todas elas. Meu amigo, no final da saga do Thor Ragnarok, todo mundo morre, velho. Até o Thor. O Thor fica 2 anos longe da Marvel. A Guerra Civil acontece sem o Thor. Porque aconteceu pouco antes de iniciar a Guerra Civil. Então... Cara, aí os caras pegam as duas grandes aqui, dali 2 filmaços. Planeta Hulk, meu amigo, o Hulk... Basicamente o gladiador. Tira o Russell Crowe e bota o Hulk no lugar. É esse o cerne do Eu não gostei muito dessa saga. De nota 6 para ela. Eu sou apaixonado pelo Planeta Hulk, eu gosto muito. Muito bom, muito bom. Aí, mas tu viste a animação ou tu leste Não, eu li. A HQ? Eu li. É porque eu li depois de ter lido uma do Alan Moore, então... O Greg Pak manda bem pra caramba. Isso aí não tem nada a ver. Ele fez o nome dele no Hulk por conta disso. Vamos falar aqui dos defeitos dela. Vamos falar dos defeitos. Mas basicamente o que o cara fez? É como, vamos lá, como se o cara pegasse a lista de Schindler e pegasse, pega um outro filme triste aí, e aquele filme do Lutador. Pegasse 2 filmes, puxa, com uma história, com todo um enredo, uma coisa sombria, misturasse e fizesse, sei lá, cara, uma academia de polícia. Basicamente foi isso que ele fez. E o filme é todo colorido, né? Mas é porque é inspirado em Jack Kirby, né? É inspirado nele, no Jack Kirby. Então... Cara, o filme é tão descartável, com todo respeito, que eu gosto. Ele foi feito logo antes do Guerra Civil, né? Do Guerra Infinita. Sim. Ele é literalmente o último filme antes do penúltimo filme. O cara não aproveitou nada. Vocês repararam que o cara não aproveitou nada. A Guerra Infinita? Não, o cara não aproveitou porcaria nenhuma. Aproveitou no espaço. No espaço. Isso, né? Uhum. Aproveitou. O cara tava no espaço. Mas ele, cara, você olha, tanto que no Thor Ragnarok você vê Asgard sendo destruída, o Odin morre,
Ele vira purpurina, né? Cara, ele vira purpurina, com todo respeito. E você não sente o peso de nada, cara. Você tá ocupado demais rindo do Thor com o cabelo dele zoado. Cortado pelo Stan Lee. A menina, a menina Valkyria tropeçando, descendo da nave. Cara, aquilo ali me dá um... Cara, pelo amor de Deus, agora... é estranho até hoje as pessoas elogiarem essa porcaria desse filme, cara. Mas enfim... Eu acho que eu sou uma das pessoas que elogiam esse filme. Mas assim, eu tive uma reação contrária, né? Quando eu fui ao cinema, eu saí detestando o filme. Odiei o filme. Pô, transformaram o Thor em um palhaço, né? Mas já tinham feito isso desde o 1 praticamente, né? Ele já era pastelão. Exatamente. Mas o 3 alopraram feio, cara. Só que o diretor Taika Waititi, né? Era exatamente essa a intenção dele. Quando você vai assistir ao filme, você percebe que a intenção dele é mesmo fazer comédia. O próprio histórico do diretor. O histórico do diretor. O histórico do diretor é esse. E ele aproveitou o ator que faz o Thor, Chris Hemsworth. O próprio ator, ele é um excelente, ele tem um tipo de comédia fabuloso. Cara, funciona pra caramba. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom ele é um grande ator. Então o Taika Waititi observou isso, né? E ele tinha esse histórico de comédia dele e fez uma comédia. É uma comédia, não tenha dúvida. E uma comédia muito boa. Não, pastelão. Comédia muito boa. Ela é boa, não muito uma boa. comédia com pitadas de HQs. Então eu mudei minha opinião. Eu saí odiando o filme e hoje eu gosto muito do filme. Ela não é uma HQ com pitadas de comédia. Tanto que o Chris Hemsworth, ele já ia desistir da franquia. Sim. Ele não ia renovar. Não ia renovar, não. Mas graças ao tom do filme, sim, e ele se descobriu, eu acho que ele também ele é um ator em início de carreira, sim. que está construindo a carreira dele. E ele, em paralelo aos filmes da Marvel, ele começou a fazer várias comédias, várias pontas em outros filmes muito também. Bom. E ele realmente começou, ele se encontrou nisso. Tem um timing fantástico pra comédia. A comédia, realmente, o cara funciona. Muito bom. E ele abraçou isso, também percebe. Tanto que depois que ele fez o Thor Ragnarok, que é realmente totalmente fora da curva, pastelão mesmo, ele falou, olha, se for pra fazer... Ele mesmo já falou, né? Se for pra fazer filmes nesse nível, desse jeito, nesse nível... Já tá confirmado o quarto, jeito, né? Não, ele falou, eu faço mais 3. Ele já tinha desistido, cara. Ele falou, não, eu vou fazer esse e o último dos Vingadores e tudo mais, até onde a história levar e pronto. Pra mim, acabou. Cara, ele mudou de ideia. Mas, infelizmente, às custas de um filme que poderiam ser 2 fantásticos. Poderiam estar nas próximas fases da Marvel, inclusive. Eu sempre imaginei que o Thor, antes de ter essa trilogia, que realmente é bem contestada, né, eu imaginei que o Thor seria o Senhor dos Anéis da Marvel. Né? Sempre imaginei que ia ser desse sonho. É um sonho que... Assim. Cara, então eu tinha outro, tem série, tem outros filmes, mas eu vou colocar isso só pra gerar polêmica mesmo. O Coringa. Que pra mim não tem que ser esse o nome do filme, Coringa. Pra mim o nome do filme é Arthur Fleck, o palhacinho Rivotril. O palhaço pirulito. Cara, é um ótimo filme, suspense e tal, tem um lance psicótico, nós já falamos isso, mas não é o Coringa, entendeu? Então, aí atingiu 1 bilhão aí. O mais rentável da história. Entre os filmes acima, com censura acima de 17 anos, exatamente. Mais lucrativo entre filme de HQ, se não me engano. E mais lucrativo baseado em quadrinhos, sim. Mais baseado em quadrinhos. Aliás, ele não é baseado em quadrinhos. É baseado em quadrinhos. Mas ele faturou mais de 15 vezes o que foi gasto, né? Então... Mas ele não tinha efeito especial, cara. Ele não tinha efeito especial. Não, mas... O único efeito que teve foi daquele tiro lá. Mas efeito meia sola. O efeito especial faz ganhar dinheiro. Pois é. Não é isso, mas ajuda, né? E nós falamos sobre isso aqui nos outros filmes, ajuda bastante. Batman vs Superman... Mas é assim, ó, Desmente isso aí. Pegas um filme, diz que ele não usa efeito especial, diz que ele é de quadrinho e que ele é rentável. É mais ou menos isso que o Coringa, o Arthur Fleck, o palhacinho Rivotril. É o Coringa, que a gente já falou sobre isso. É um dos melhores filmes baseado em quadrinhos já feito. Né? A atuação do Joaquin Phoenix é primorosa, ele realmente convence, né, na sua loucura, e não há como não gostar desse filme. Não há como não gostar desse filme. Ele tem todos os elementos dos quadrinhos ali, tem a ação, você tem o suspense, você tem a própria narrativa, que ela prende você na história. Então, eu discordo de você.
O outro filme que muita gente gosta e eu particularmente não sou fã é outro filme do James Cameron. E eu sou fã do Cameron, tá? Imagina se não fosse, né? Mas assim, é o Avatar. Avatar, que a primeira vez que eu assisti, eu saí do cinema dizendo assim, olha, é um Dança com Lobo no espaço. Sabe, tem a mesma história da pessoa que é introduzida no ambiente dos nativos da região, ele ganha confiança e ele fica do lado dos nativos e luta contra Mas meio clichê, né? Meio clichê, exatamente, né? O próprio vilão muito clichê, pô. Não, totalmente. E eu vou citar de novo o South Park, eu sou muito fã de South Park, que pra mim ele definiu exatamente o que o filme é. No 13º episódio da 13ª temporada de South Park, eles fizeram tem uma relação entre política entre o Eric Cartman e a Wendy Tessaburger, né? E ele começa a criar fake news. E durante o episódio, no final, ela escreve um livro chamado A Dança com os Smurfs. A Dança com os Smurfs, e ela vende os direitos do filme pro James Cameron. Aí James Cameron criou o Avatar. E é exatamente isso o filme. O filme ele não tem... a história, ela não traz novidade, ela não traz uma trama que realmente você fique familiarizado tanto com... Diferente do Dança com Lobos, que eu amo Dança com Lobos. Dança com Lobos é maravilhoso. Sigourney Weaver é maravilhosa. Só que ela aparece muito pouco na tela, né? E assim, ele é outro filme de James Cameron que tecnicamente é uma obra-prima, né? Ele foi pioneiro em determinados tipos de câmeras, em determinados tipos de filmagens, a tecnologia 3D também. Totalmente filmado em 3D. Totalmente filmado, exatamente. Então, tecnicamente, ele é... Lista de bilheteria aí. Foi o primeiro filme a chegar a 2 bilhões de dólares, né, em bilheteria. De novo ele estourou a boca do balão. Estourou, exatamente. Aí ultrapassou o Titanic e perdeu agora pro Guerra Infinita recentemente, né? Guerra Infinita não, pro Ultimato, né? Com o Endgame. Então, assim, é um filme que eu acho que as pessoas valorizam demais, que virou uma franquia. Agora vão sair mais 4 filmes de Avatar, mas que não me agrada. Não me agrada com o enredo em si, os atores também, com exceção da Sigourney Weaver, porque também falar dela é difícil, falar mal dela. Mas assim, é um filme que eu acho muito super valorizado. Ele tecnicamente perfeito. Bom, pessoal, para finalizar agora, né, coube ali esse encerramento, eu vou começar logo me defendendo, né, porque eu gosto muito da sétima arte, né, cara, e eu sou muito fã do diretor, das outras obras também que esse mesmo diretor também lançou, que são, né, as primas e tudo, verdadeiras obras de arte, né? Mais hoje, né, que a arte ela tá sendo cada vez posta mais em xeque. Cara, o que eu tenho pra falar desse filme é que eu acho ele muito arrastado, cara. Muito arrastado. Arrastadíssimo. Cara, o filme é lento, bicho. É lento, cara. O filme é demorado. O filme é demorado e ele precisa... Eu não gosto muito de filme que precisa de manual pra você entender, sabe? Quando o cara lança uma obra, aí ele começa a lançar... dá entrevistas e explica o porquê que ele usou determinado item na cena, determinado ícone, o que é que ele quis dizer. Quando ele perde muito tempo dele explicando o porquê que ele fez determinada cena, eu acho que alguma coisa no filme faltou que deveria ser autoexplicativo. Mas assim, cara, o filme que eu sinceramente não gosto, não consigo gostar, é 2001, cara. Que? Tá brincando, Uma Odisseia no Espaço. Tá brincando, cara. Eu não gosto desse filme, eu acho filme chato pra caramba, cara. Pronto, hashtag pronto falei. Eu sei que... 2001, Odisseia do Espaço. Cara, Odisseia, Stanley Kubrick. Não, é uma obra do Arthur C. Clarke, né? Arthur C. Clarke, que fez uma obra-prima, um livro muito bom. Sim. Que embora não seja muito parecido com o filme. Não tem nada. Nada. Ele pega mas eu particularmente, cara, é humilhante isso. Eu não quero que me chame mais. Eu não quero que me chame mais, tá? Porque a riqueza do debate tá aqui, cara. Eu acho que vocês não... Tem que ser alguém que entenda de cinema. Que isso, cara? Yuli, até o cenário, para com isso, cara. Tá desfazendo o negócio aí, Yuli. Peraí.